A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione cada vez mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Aqui estamos na segunda leitura bíblica, essa de sequência cronológica, ou seja, mais ou menos de acordo aos acontecimentos. Nós estamos no primeiro livro de Reis, né, falando aqui sobre a vida de Salomão. No capítulo 6, fala sobre a edificação do templo. Lembrando que Davi, o rei Davi, ele tinha em seu coração de fazer um templo ao Senhor. Mas Davi era um homem de guerra, ou seja, tinha muito sangue em suas mãos. Então Deus fez uma aliança com ele ali, dizendo que se um filho dele, a descendência dele, se mantivesse no caminho do Senhor, nunca faltaria a descendência de Davi no trono de Israel, que inclusive Salomão que iria fazer esse templo. Então o rei Davi deixou tudo preparado, materiais, tudo para que fosse feito esse templo. Salomão fez esse templo no tempo certo, e aqui no capítulo 6 até o versículo 10 fala sobre a edificação do templo, e então são detalhes que a gente não precisa ler agora. Agora no capítulo 11, então veio a palavra, no versículo 11, então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. E o restante do capítulo 6 fala ainda sobre a edificação do templo, de como foi feito, o espaço, os materiais usados. No capítulo 7, Salomão edifica um palácio, que é a sua própria casa. E no capítulo 7 também fala sobre como foi feito, os materiais usados, os tamanhos. A partir do versículo 13 fala sobre as mobílias. Então, essas partes, como não é relevante para nós nos dias de hoje, a gente vai pular para ir direto ao que é importante para o nosso dia a dia, que é o capítulo 8, a dedicação do templo. Então congregou Salomão, os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais dos filhos de Israel diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão. Na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês, e vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, com o tabernáculo da congregação, junto com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se juntara a ele, permaneceu diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, ao santo dos santos da casa, ao lugar altíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais, e os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe,
quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé e disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste em teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E a partir do versículo 22, nós vamos ler a oração que Salomão fez. Templo concluído, né? A arca do Senhor já estava ali no templo, o templo edificado, já tinha abençoado o povo. Então, quando tudo estava concluído, Salomão fez uma oração ao Senhor ali, e a gente vai ouvir essa oração agora. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardaste o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o dissestes e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andastes diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado a ti. Ouve, pois, a oração de teu servo, e se a sua súplica, ó Senhor meu Deus, atende o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel. Quando orarem neste lugar, também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o teu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e age e julga a seus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça.
Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, confessarem o teu nome, orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e de todo o povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva na tua terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugens, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, age e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que vierem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome. Porque ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei a teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça, e perdoa teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles os que têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti, pois tu para a tua herança os elegestes de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Deus. Aqui Salomão clamando ao Senhor, porque Deus, quando a glória do Senhor, que é a nuvem, veio àquela casa, né, aquele templo, ali é Deus confirmando que ele realmente aceitou aquele templo. A palavra do Senhor diz que
o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a palavra também diz que onde dois ou mais falarem meu nome, lá estarei. Quando Davi fez ali o templo ao Senhor, dedicado ao nome do Senhor, Deus aceitou que esse templo tivesse o nome do Senhor ali, para que as pessoas pudessem congregar ali e ali clamar ao Senhor. Então, Salomão, em sua oração, pediu ao Senhor que realmente confirme, né, que realmente todos aqueles que fossem à casa do Senhor para buscá-lo, que realmente os achasse. Né? Deus é onipotente, obviamente, Salomão não precisaria pedir para que Deus ficasse de olho na casa, até mesmo porque Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, ele ouve a nós todos ao mesmo tempo. Né? Mas ali foi algo especial para que ali não foi feito exatamente para Deus, ali foi feito para os homens, né? Porque nós somos falhos, nós somos fracos. Deus sabe tudo o que acontece conosco, ele nos vê a todo momento, mas nós não, nós nos esquecemos facilmente dele. Então, tendo a casa do Senhor ali, é uma lembrança de que o Senhor está no céu, que o Senhor está perante nós, o Senhor está no meio de nós. E aquele que o buscar em verdade e em espírito, o achará. E a gente continua no versículo 54, a bênção sobre o povo. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os teus caminhos e para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E deu Salomão para sacrifício pacífico que ofereceu perante o Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para que nele caberem os holocaustos, as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, o seu povo. Que maravilha, né? Deus ali se fez presente, olha só, ele não precisava, né, descer aquela nuvem onipotente na casa do Senhor ali, porque a casa do Senhor realmente foi feita para ele, foi feita para o Senhor nosso Deus. Mas Deus desceu ali na casa para quê? Para que as pessoas vissem realmente que a sua glória estava ali, né? Para que as pessoas vissem realmente que ele se agradou do templo,
que aquele lugar é um lugar santificado para a presença do Senhor, que todos que ali adentrarem seria exclusivamente para buscar ao Senhor, não era para conversar, não era para bater papo, era simplesmente buscar ao Senhor de todo o seu coração. E é maravilhoso a gente ver que Deus era tão presente assim, né? Hoje Deus é presente? Sim, ele continua presente, ele está em todos os cantos. A gente não vê Deus por quê? Porque nós, né? Eu sou falha, eu não consigo ficar prestando atenção nas coisas que Deus me mostra. Então eu tenho que estar sempre em comunhão com o Senhor, porque ele continua fazendo as mesmas obras, ele continua com a mesma força, com a mesma onipotência. Se eu não vejo, é porque eu que não estou buscando o suficiente para vê-lo. Se eu não sinto, é porque eu não me entreguei o suficiente para senti-lo. Porque Deus está, continua a estar e sempre estará no mesmo lugar. Ele não sai, ele não se afasta dos seus. Por ele, a palavra mesmo diz que por ele todos nós iríamos para o reino de Deus. Mas Deus é justiça, então, obviamente, não seria justo o mesmo benefício para os ímpios e para os gentios. Então, Deus nos dá a liberdade para escolher se queremos viver no caminho dele e assim um dia poder estarmos na presença do nosso Senhor face a face no reino dele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, toque no coração dela, Pai, que ela escute, que ela entenda e aceite e siga a tua palavra, Senhor. Eu não sei o que se passa na vida dela, mas o Senhor sabe, Pai. Toca nesse coração, caia por terra toda enfermidade, toda maldição, Senhor. Abra os caminhos dela, Pai. Os desempregados que tenham oportunidade de suster as suas famílias, Pai. Os doentes que tenham a tua unção de cura, Pai. Derrama a tua glória, Senhor, que teu Espírito esteja passeando agora sobre a terra, Pai, levando a tua presença àqueles que necessitam, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, Pai. Derrama a tua unção sobre cada um, proteja-os de todo o mal, Senhor, e traga todos para o seu caminho. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, necessitamos de Tua sabedoria, de Teu discernimento, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.